Então, a parte 4 hoje, né? Nós já estamos aí na parte 4 e vamos falar um pouco sobre... nós já falamos sobre adição, subtração, nós falamos sobre multiplicação e divisão de raiz, né, de radicais. E agora vamos falar sobre a potenciação, né? Então, já é mais uma parte aqui que a gente entra. No caso da potenciação, olha o que acontece aqui com a potenciação. A potência, o expoente fala quantas vezes, né? Quantas vezes eu estou repetindo o número. Então, isso aqui vai ficar raiz de 10 vezes raiz de 10 vezes raiz de 10. Aí a gente sabe que isso aqui a gente pode incluir tudo dentro de uma raiz, pela propriedade que já foi vista. Então, fica 10 vezes 10 vezes 10. Aqui, então, ó, mesma base, somos expoentes, ou seja, 10 elevado a 3. Uma maneira prática, né, uma maneira prática de fazer isso, né, a questão da potência, é pensar o seguinte, ó, se eu tenho uma raiz que está sendo elevado a uma potência, então, por exemplo, eu tenho aqui raiz de A elevado a M, está com índice N, aí eu, desculpa, raiz de índice N, aí eu vou elevar isso aqui a M, né, fazer uma potência. Então, a prática é você pegar esse expoente e multiplicar com o expoente dentro da raiz. No caso aqui, então eu fico com raiz enésima de A elevado a M. Então, essa é a maneira prática. Então, no exemplo anterior, dava para perceber que se eu pego o meu 3 aqui, que é o expoente, pego esse expoente e multiplico o expoente dentro da raiz, aí eu faço essa forma. Então, olha aqui os exercícios, como é que fica o exemplo disso, né? Bem prático. Aqui eu vou colocar de vermelho os índices que eu estou encontrando aqui dentro. Aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1, e aqui também é 1. Então, o que eu faço? Ó, 3 vezes 1, 3. Então, 5 elevado a 3, raiz quadrada. 2 vezes 1, 2. Então, vai ser 10 elevado a 2, raiz quadrada. Eu não vou resolver isso, tá? Eu só vou indicar o que tem que ser feito. Agora, olha aqui, presta atenção aqui, ó, que o parênteses está dizendo que eu estou levando 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. E raiz, e 1 vezes 2, 2. Então, vai ficar elevado a 2. Está dizendo que eu ainda não vou resolver isso, eu só vou indicar o que eu estou fazendo. E aqui a mesma coisa, né? Tá certo? Aqui, ó, mesmo que o índice seja 3, ó, aqui não tem problema. 1 vezes 2, 2. Então, é elevado a 2. Aqui, o que eu tenho? O 2 elevado a 2, que dá 4, e x menos 5 elevado a 2. Então, aqui não não estou fazendo as operações, eu simplesmente estou simplificando primeiro. Uma observação que a gente tem que notar, que é exatamente essa aqui, ó. Gente, vamos lembrar dos produtos notáveis, que é muito importante, tá? Os produtos notáveis, o que que é? É como se eu tenho aqui, ó, vou colocar... Como se eu tenho aqui, esse caso aqui é o seguinte, é como se eu fosse A mais B ao quadrado. Fica o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, se eu resolvo isso aqui, ó, o que que eu tenho? O quadrado, raiz de 3 ao quadrado, né? Raiz de 3 ao quadrado, mais 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 2,
mais o quadrado da raiz de 2. Então, aqui, ó, isso aqui ao quadrado, nós já vimos anteriormente, que é o 3 lá dentro. Só que raiz de... vai ficar assim, né? Vai ficar, então, 3 ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado é 3. Mais, aqui eu tenho o mesmo índice, então eu posso multiplicar 2 vezes raiz de 3 vezes 2, 6. E o quadrado desse número tem o mesmo índice, eu tiro da raiz, igual o outro lá. Aí eu somo 2 mais 3, dá o quê? 5. Mais 2 raiz de 6. Então, essa é a resposta desse primeiro caso aí. Aí, o segundo, basta colocar menos, né? A menos B ao quadrado. Então, fica o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vamos lá resolver isso. Olha, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, raiz de 7, vezes 2, mais o quadrado do segundo. Raiz de 7 ao quadrado é 7. Menos raiz de 7, ó, 2, aqui, ó, 2 vezes 2, 4. 4 raiz de 7. Vai ficar menos 4 raiz de 7. E 2 ao quadrado, 4. 7 mais 4, 11. Menos 4 raiz de 7. Então, essa aqui é a resposta do segundo. Esse aqui, nós já falamos um pouco dele, né? Que é o A mais B vezes o A menos B, que é a diferença de 2 quadrados. Fica o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Então, vai ficar raiz de 10 ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 10 ao quadrado é 10. Menos raiz de 3 ao quadrado é 3. 10 menos 3, 7. Todas essas opções eu posso fazer também pela propriedade distributiva, que dá mais trabalho, mas é uma opção também. Né? Você pegar, por exemplo, eu vou fazer só o primeiro aqui na propriedade distributiva. Vou apagar o que está aqui e a gente vai trabalhar a propriedade distributiva. O que seria exatamente... Eu vou apagar embaixo também para ganhar espaço aqui. Então, nesse caso aqui, a propriedade distributiva ficaria assim. Raiz de 3 mais raiz de 2, vezes raiz de 3 mais raiz de 2. Aí você vai fazer o primeiro vezes o primeiro vezes o segundo vezes o primeiro e o segundo vezes o segundo. Aí como é que fica isso? Então, raiz, ó, vai ficar assim, raiz de 3 vezes raiz de 3. Mais raiz de 3 vezes raiz de 2. Então, raiz de 3 vezes raiz de 2. Agora, o segundo termo, raiz de 2 vezes raiz de 3. Então, vai ficar mais raiz de 2 vezes raiz de 3. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Mais raiz de 2 vezes raiz de 2. Aqui vai dar o quê? Raiz de 9. Né? 3 vezes 3, 9. Aqui vai dar raiz de 6. Aqui também deu raiz de 6. E aqui deu raiz de 4. Raiz quadrada de 9, 3. Aqui, raiz de 6 mais raiz de 6, 2 raiz de 6. Raiz de 4, 2. Vou somar 3 mais 2, 5 mais 2 raiz de 6. Né? Que era aquela resposta lá. Tá? Então, essa que é a ideia aí. Então, essa foi potência na radiciação, ou seja, eu estou levando a radiciação a uma potência. Tá? E aí, eu tenho aqui, então, o item 11, que é potência com expoente fracionário, ou seja, um número positivo. Tá? Isso aqui já é com número positivo. Toda vez que acontece isso aqui, ó, A elevado a 1 sobre N, a gente vai prestar muita atenção que isso aqui é comum, tá?
Toda vez que a gente tem um expoente, só um momentinho, por favor, aqui. Toda vez que a gente tem um expoente fracionário, né? Tem esse expoente fracionário, eu posso transformá-lo em raiz. Esse A aqui, ele pertence aos reais positivos, e o N ele tem que ser 2, 3, 4, 5, ou seja, o N tem que ser maior ou igual a 2. Então, N é maior ou igual a 2. E aqui tem que ser reais positivos. Então, ao exemplo, olha, 2 elevado a 1/3. O que eu faço? A base continua, a base é o 2, então está aqui, ó. O que está em cima passa para dentro, o que está de baixo passa para fora. Então é bem simples essa regra, né? A regra é assim, você pode pegar qualquer número lá agora, ó, 3 elevado a 1/5. Então vai ser raiz, porque isso aqui é fração, o 3 é a base, o 1 passa para dentro, e o 5 fica para fora. Agora, se tiver, no caso, esse tipo de fração aqui, né? É m dividido por n. Então, o que eu faço? Exatamente, né? Eu resolvo, a base continua a mesma, o que está dentro, o que está em cima passa para dentro, o que está embaixo fica lá fora, né? A gente poderia pensar no chapéu, né? Quem está em cima vai ficar na sombra, quem está embaixo aqui vai ficar lá fora, no sol. E também pode ser representado dessa forma, né? Que é a forma de potência. Então, por exemplo, 2 elevado a 4/5, a base é 2, o 4 que está em cima, ele passa para dentro, e o 5 que está embaixo, ele passa para fora. Aí eu poderia pensar em outro exemplo, por exemplo, 5 elevado a 3/4. Coloco a raiz, a base é o 5, o 4 que está embaixo, ele passa para fora, e o 3 que está em cima, ele passa para dentro. Logo, o que nós temos? Olha, pode ser o contrário também, né? Aqui eu posso te pedir, por exemplo, a raiz e pedir para você colocar na forma de potência. Então, ou você pode fazer desse sentido, ou eu posso pedir o contrário também. Se eu te der lá, né, a raiz, você vai chegar nessa forma também, né? A base continua, 10, ok? A base é 10. O que está dentro passa para cima e o que está fora passa para baixo. Então, é a forma invertida aqui. Então, a gente pode utilizar os dois lados. O 6, por exemplo, né? Raiz quadrada de 6. Eu coloco a base 6. O expoente dele aqui é 1, fica em cima. E o índice é 2, fica embaixo. Agora, nós podemos, então, aplicar em alguns casos, né? Eu primeiro posso tentar simplificar isso aqui. O que é o 5? Se eu fatorar o 5, eu vou achar o 5 é 5 elevado a 3. Tá? Eu pego lá e falo, ó, 125 dividido por 5, 25. 25 dividido por 5, 5. 5 dividido por 1. Então, é 5 elevado a 3. Então, vai ficar 5 elevado a 3 elevado a 1/3. Só que isso aqui não é aquela propriedade da potência da multiplicação. Então, eu vou ter 5, vai dar 3 vezes 1/3. Aí, o que eu tenho? Que é 3 dividido por 3. E 3 dividido por 3 é 1. 5 elevado a 1 vale 5. E o 16?
Se eu fatorar o 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 vai dar 1. 1, 2, 3, 4, ou seja, 2 elevado a 4. Então, vai ficar 2 elevado a 4 elevado a 3 quartos. Aí eu posso multiplicar, né? 2 vai ser 4 vezes 3 quartos. Eu posso simplificar o 4 com 4 aqui, vai ficar 2 elevado a 3. Aí, se eu quiser resolver 2 elevado a 3, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Poderia aqui. E agora aqui? Eu posso fazer aqui. Do 4, 2 elevado a 2. Está elevado a meio. Mais o 8 é 2 elevado a 3, que está elevado a 2 terços. Aqui vai ficar o seguinte, vai ficar 2 vezes 1 meio, mais 2 elevado a 3 vezes 2 terços. Corto 2 com 2. Aqui em cima, nos expoentes, vai dar o quê? 2 elevado a 1, mais o 3 com 3 aqui também, 2 elevado a 2. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. Não posso somar os expoentes aqui não, tá? Porque aqui é mais, ó. Então vai ficar 2 mais 4, 6. Tá? Então parece que é difícil, né? Parece, mas chega nessa parte aqui que fica super tranquilo. Então nós já falamos, então, nós falamos aqui sobre o quê? Potência, né? Olha lá, potência. Aí, em seguida, eu falei sobre potência de expoente fracionário. E agora nós vamos falar sobre a própria radiciação da radiciação, né? Raiz da raiz. A raiz da raiz, ela comporta o seguinte, olha. Raiz cúbica de raiz quadrada de 10. Se eu pegar a definição que eu vi aqui agora, dessa raiz, eu posso transformar essa raiz de fora aqui numa fração. Ou seja, fica a raiz de 10 elevada ao quê? A 1 terço. E posso transformar essa de dentro também em fração. Vai ficar a raiz de 10 elevado a 1 meio, elevado a 1 terço. Essas duas aqui eu posso multiplicar, né? 1 vezes 1, 2 vezes 2, 6. Ou seja, vai ficar a raiz elevado 10 elevado a 1 sexto. Se eu transformar em raiz, vai ficar o quê? O que está em cima passa para dentro, o que está de baixo passa para fora. Aí veio a seguinte questão, né? Logo, isso aqui me dá a seguinte propriedade, então, olha. Me dá essa propriedade que me ajuda em muito. Raiz de raiz, basta multiplicar os índices. Né? Basta eu multiplicar os índices aqui, ó. O n vezes m, como eu fiz 3 vezes 2. Tá? 3 vezes 2, que não vai alterar aqui dentro. Então, aí fica muito simples. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho o índice aqui 5 e o índice aqui 3. Então, eu vou ter o índice 15. 5 vezes 3, 15. E o radicando 2. Aqui eu tenho 2, 6 e 4. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Vai ser 24 de A elevado a 6. Ah, Joca, eu lembrei de um negócio aqui que eu posso simplificar. Pode, se você quiser. Divide esse aqui por 6 e esse aqui por 6. Então vai ficar assim, 24 dividido por 6. E o A, 6 dividido por 6. Aí 24 dividido por 6 dá 4. E 6 dividido por 6 dá 1. Mas bastaria ficar nesse caso aqui, tá? Agora, eu gostaria de chamar muita atenção, tá? Muita atenção para este caso aqui, que é normalmente o que a gente pede na prova, né? Tá? É isso aqui. Aí a pessoa simplesmente ela vai fazer isso aqui, ó, errado, ó. Fazer errado. Vai ficar raiz 2 vezes 3, 6 de xy. Isso aqui está
Errado. Vou colocar aqui de outra cor. Errado. O que a gente tem que fazer, o certo, é, primeira coisa, tem esse X aqui, eu tenho que colocar ele dentro dessa raiz. E nós já vimos como fazer isso, né? É colocar com o mesmo índice. Ou seja, então eu vou ter aqui uma raiz cúbica de x elevado a 3 vezes y. E raiz quadrada disso. Agora, eu posso fazer essa multiplicação aqui. Então, vai ficar o quê? Raiz sexta de x3 vezes y. Aí a pessoa, posso simplificar o 6 com 3? Não, porque tem o y também. Eu teria que ter aqui um expoente do y para fazer essa multiplicação, tá? Então, é essa a ideia aí. Então, pessoal, nós já vimos aqui, assim, uma sequência, né, de raciocínio, de cálculo dos radicais, aonde nós vimos hoje sobre a potência, né, como que eu faço a potência de radicais, depois com o expoente fracionário e depois com a radiciação. Como amanhã... Então, aí depois nós vamos continuar com outros itens, né? Aí está faltando pouca coisa aqui para a gente encerrar. Então, nós vamos ver os casos de racionalização depois. Quais são os casos que caem mais em racionalização, como fazer isso. E depois um complementozinho, um exercício que cai muito, é um exercício de complementar. Então, são 2 itens, esses aí nós vamos ver na segunda-feira, tá bom? Eu vou abrir aqui agora para ver se alguém tem alguma coisa a perguntar dessa aula de hoje. Não entendi o que você colocou no atenção. Ok, vamos voltar lá no atenção. Aqui. Então, é legal, essa aqui mesmo, tá? Então, o que acontece aqui é o seguinte. Vou apagar e a gente vai fazer novamente. Olha o que acontece. Normalmente, eu não... para resolver isso aqui, existe um número, um número aqui, uma letra, que está no meio, né? Que está multiplicando essa raiz cúbica aqui de y. E eu não posso simplesmente só multiplicar fazendo isso aqui, porque aqui, olha, eu não tenho nada entre eles, tá vendo? Eu não tenho termo aqui no meio. Tá? Eu não tenho termo aqui no meio, aqui, ó. Então, se eu não tenho termo no meio, aí não tem problema. Só que eu vou ter que primeiro passar esse x para dentro da raiz. Então, se eu passo esse x para dentro da raiz cúbica, ele vai entrar com o mesmo índice, como eu disse já em aulas anteriores. Esse aqui vai passar aqui para dentro, ele passa como x ao cubo, vezes y. Aí essa raiz aqui que está fora, ela vai ficar assim. Agora eu tenho a aparência do exercício anterior. Então, agora eu tenho aqui o índice 2 e o índice 3. Aí agora eu tenho o quê? O índice 6. Aí ela fica assim. Tá? Porque senão eu vou ter coisas... Não vai ser, não é real aquilo ali, daquela forma. Deu para entender aí? Mais alguém, gente, que não entendeu alguma coisa? Estou aguardando aqui uma mensagem.
Fala, Lívia. Vou postar também. Eu tô com um probleminha só na hora de gravar aqui, mas até amanhã eu posto essa também, tá? Vou postar essa aula também lá. Já postei a de hoje. Entrando, gente, lá no canal no YouTube, tá? Lá no canal no YouTube tem a playlist lá, nono ano. E nessa playlist já tem a aula 1, 2 e essa aqui é a aula 4. Então, acho que até amanhã eu posto, vou ver se consigo hoje, ou até amanhã eu posto essa aula também lá. E lembrando, a Lívia mandou uma lista de exercícios, acho que segunda-feira a gente já faz essa lista, vão ver que tudo que foi falado vai estar na lista, vai estar lá nessa lista de exercícios. Então, vai ficar super simples fazer essa lista de exercício agora. Quem for seguindo exatamente essa sequência aí, vai ficar super tranquilo, tá? Eu já estou com a lista